Seja bem-vindo, Álvaro, tudo bem? Bom, Yara, Henrique, olá, Carlito, boa tarde a todos e todas. Maravilha. Olha só, a gente aqui falando, né, de fake news, que é o assunto do momento, fake news, speaks. Eu até que para te perguntar, eu quero trazer alguns dados muito interessantes da OCDE, que fez um levantamento, Álvaro, Henrique e Carlito. Olha só, gente, o país mais vulnerável a fake news, de acordo com o levantamento da OCDE, é o Brasil, seguido da Colômbia. Eu vou deixar aqui para vocês o link da matéria. Essas informações, elas estão nesse documento da OCDE, que tem um folheto de destaque, um resumo em português. Estão os links lá na matéria para quem tiver interesse. São dados muito interessantes. E também, hoje saiu, Álvaro, o relatório do Fórum Econômico Mundial 2025. É essa capa aí. E aponta que um dos principais desafios para esse ano é justamente a desinformação. E para te passar a palavra, tem aqui um artigo que o Álvaro escreveu falando quanto as big techs ameaçam os direitos fundamentais, né? Com essa história de liberdade de expressão. Então, diante desse cenário, queria que você falasse um pouco do conteúdo do seu artigo e como ele conversa com essa crise do Pix, das fake news relacionadas ao Pix, Álvaro. A gente está vivendo um momento onde a gente não consegue respirar, né? Esse artigo das Big Techs eu escrevi na segunda-feira, né? E amanhã eu estou escrevendo, estou publicando um outro amanhã, falando também das consequências, né, da fake news na nossa sociedade, pegando aí também um pouco esse assunto do Pix. De fato, Yara, o que a gente tem visto, e aí não é só no Brasil, no mundo inteiro, as big techs pautando a sociedade, né? As big techs tentando pautar não apenas os governos, mas tentando influenciar diretamente na vida de cada cidadão. Nós estamos vendo agora, por exemplo, o Elon Musk sendo acusado de estar interferindo diretamente na eleição da Alemanha. Depois daquele episódio que nós já tivemos aqui no Brasil, ele agora está tentando, de alguma maneira, influenciar na eleição da Alemanha. O governo alemão já está tomando, inclusive, medidas. Nós estamos vendo aqui no Brasil, né, esse episódio do Pix, onde o deputado Alexandre Ferreira, de forma dissimulada, enfim, criou uma desinformação que pautou a nossa vida na última semana. Só se falava de algo que era uma verdadeira desinformação, né? Não era uma informação sobre algo que ia acontecer ou que o governo estava pensando em fazer, era simplesmente levantar uma desinformação e transformar essa desinformação numa verdade, né? E como isso vem impactando nas nossas vidas. A gente está vendo algumas discussões já no meio jurídico se essa atitude do Nicolas Ferreira terá ou não consequências legais. Alguns estão defendendo que ele estaria cobertado aí pelo manto da imunidade, né, parlamentar, que ele teria feito comentários dentro dessa imunidade, ou usando essa imunidade. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a postura do Nicolas vai além da sua atividade parlamentar. O que ele fez foi, de fato, atentar contra as instituições. Ele criou um caos não apenas para o governo, mas para a própria economia. Os índices já mostram, os números já mostram o número de PIX que deixaram de ser feitos, a queda abrupta no comércio em relação a essas desinformações que ele apresentou. Então, eu acredito que consequências jurídicas podem sim existir e ele não estaria cobertado por esse manto da imunidade parlamentar. Todos nós defendemos a imunidade parlamentar, porque essa é uma das garantias da nossa democracia, né? Ninguém pode impedir um parlamentar de ser a favor ou contra. Faz parte, é essa a democracia, defendemos isso. Mas o que, na nossa opinião, pelo menos o que a gente tem conversado no meio jurídico, é quase que consenso de que o que ele fez não está protegido pela imunidade. Mas a nossa discussão, eu acho que essa é uma discussão que vai só começar, essa discussão envolvendo as big techs, essa nova postura da Meta, que apresentou uma resposta à solicitação, né, da Advocacia Geral da União, uma resposta que não diz nada. Ele praticamente reafirma tudo que o Zuckerberg tinha dito,
com outras palavras, né? Dissimula desconversas, tenta, de alguma maneira, justificar o injustificável. Acho que nós estamos começando apenas um período em que teremos muitos problemas. Acho que o Nicolas Ferreira fez essa semana é apenas um ensaio do que nós teremos pela frente. O governo, de alguma maneira, foi emparedado, e aí nós podemos discutir se houve falha na comunicação, se houve falha na divulgação das medidas. Aí não temos aqui um leque de situações que nós podemos entrar e debater. Mas o fato é, o governo ele sentiu o golpe, né, e foi obrigado, até para deixar de sangrar. Eu peguei aqui o Henrique terminando a fala dele, onde ele explica que havia necessidade de fechar essa torneira da gasolina que estava jorrando, e é fato, o governo teve que tomar medidas que, mesmo que não impactem na vida direta da sociedade, foram medidas duras que acabou tendo que recuar, e consequências teremos por conta dessas medidas. Então, eu acho que a gente está entrando num período que é, na verdade, uma grande experiência para o que nós vamos nos enfrentar mais à frente daqui a 2 anos nas eleições presidenciais. E está na hora, de fato, da gente debater esse assunto, entrar firme nesse assunto, o que vai pautar a sociedade. A mentira continuará pautando. Só para terminar aqui rapidinho, Yara, a gente tem visto o seguinte: durante o período eleitoral, o TSE, por exemplo, tomou uma série de medidas contra as fake news durante o período de campanha. O que a gente vem discutindo, e aí eu acho que é uma discussão que a gente deve aprofundar, por que não continuar tomando essas medidas durante o mandato? Tá? Então, durante o período eleitoral, eu tenho que evitar as fake news. Depois que eu sou eleito, eu posso fazer isso? Eu acho que, durante o período eleitoral, existem ferramentas até para cassar o mandato ou impedir a posse. Depois que eu tomei posse, eu posso continuar fazendo esse tipo? Então, acho que até mesmo a justiça eleitoral tem que se debruçar sobre esse assunto, sobre esse alcance dessas medidas eleitorais, que inicialmente são eleitorais, mas que possa evitar a propagação, a divulgação de fake news como essa que nós vimos agora nesses últimos dias. Carlito, para encerrar sua participação hoje aqui. Eu queria agradecer a presença, inclusive, do doutor Álvaro aqui, porque ele comentou uma coisa, inclusive sobre a imunidade parlamentar do Nicolas Ferreira, que durante a sabatina do ministro Dino ele comentou, e durante a sabatina do doutor Paulo Gonet também ele comentou, que é a teoria do limite dos limites. Esse papo que a extrema-direita utiliza, de que a liberdade de expressão ela é ilimitada, que a imunidade parlamentar ela também é ilimitada, isso não existe. Nenhum direito é absoluto. A gente sabe que o maior instituto que nós temos, doutor, é a vida. E até a vida, em situações excepcionais, pode ser retirada no Brasil em casos específicos que a própria Constituição estabelece, porque mesmo esse direito pode não ser absoluto em situações muito específicas. A gente tem visto com frequência deputados como Nicolas, como o Marcel Van Harten, o próprio Gustavo Gayer, ultrapassando os limites da chamada imunidade material que o parlamentar tem, salvaguardado, inclusive, na Constituição como direito democrático, para utilizar isso, Yara, como se fosse o direito à imunidade para cometimento de crime. E como eu disse, o doutor Gonet, na sabatina dele, deixou claro que imunidade parlamentar não é salvo-conduto para o cometimento de crime. O Janones, no vídeo anterior ao doutor Álvaro entrar aqui, comentou uma coisa que é importante. O que o Nicolas Ferreira fez pode sim ter interpretação de crime contra a economia popular. Basta ver o impacto que se teve, por exemplo, na redução das movimentações sobre PIX por conta do vídeo dele. E para encerrar minha fala, Yara, ontem, durante a nossa conversa aqui, Henrique, eu comentei que eu não acreditava que as visualizações daquele vídeo eram orgânicas. Hoje eu tenho 100% de certeza que elas não são orgânicas. E vocês vão me perguntar, como é que você tem 100% de certeza, Carlito? Como é que um vídeo que tem 300 milhões de visualizações, tem pouco mais de 7 milhões de likes e só rendeu 300 mil seguidores ao Nicolas Ferreira? Quer a resposta? A resposta está na fala do que o doutor comentou agora há pouco. A atuação da Meta, inclusive em parceria, na minha análise, com a extrema-direita, para impulsionar o vídeo do Nicolas Ferreira. O Elon Musk já faz isso no Twitter e agora o Zuckerberg está fazendo isso no Instagram. Só que você consegue comparar facilmente, que não tem conexão com a realidade,
quando você olha o mesmo material, Henrique, em outras redes sociais que tendem a viralizar mais, como é o caso do TikTok. O mesmo vídeo no TikTok não alcançou, até a última vez que eu olhei, não alcançou 10 milhões de visualizações. E outra coisa, esta desconexão da quantidade de likes, comentários e seguidores que renderam para o Nicolas com a quantidade de visualizações, infelizmente, fez com que a gente tivesse aquele recuo de ontem, mas, como eu disse, nada melhor que um dia após o outro. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a Yara, ao Henrique pelo convite. Amanhã é o nosso último dia aqui, né? Mas foi uma honra estar com vocês. E boa noite, doutor. Até o nosso próximo encontro aqui. Até mais. Obrigada. Valeu, Carlito. Obrigado. Tchau. Amanhã a gente cesta. Então, deixa eu passar para o Henrique para ele fazer a pergunta dele, doutor Álvaro. Doutor, boa tarde, né? Boa noite já, aliás. Eu estou sempre confuso com o horário, não repare, eu estou em Portugal, então é sempre essa confusão de eu estou no Jornal da Fora, uma hora eu dou bom dia, uma hora eu dou boa tarde, boa noite. Queria saber o seguinte, doutor. O Carlito falava a respeito dessa tese, né, que existe dentro do próprio direito, da doutrina, do limite do limite, né? E ele citou ali uma decisão, acredito que externada em algum tipo de súmula ou de acórdão do Procurador-Geral da República, o Paulo Bonet, que diz que o mandato político ele não pode, de forma nenhuma, servir como um subterfúgio, digamos, explícito, descarado, para o cometimento de crimes. O caso do Nicolas Ferreira me parece um caso claro. Eu não vou entrar no mérito da atividade dele parlamentar, dentro do Congresso em si. Ele é um sujeito que comete as maiores barbaridades porque ele sabe que nada acontecerá contra ele. Nada. Rigorosamente nada. Ele comete as mais absurdas estrepolias, criminosas, inclusive, por conta disso. Hoje a gente viu que o grupo Prerrogativas deve entrar, inclusive daqui a pouquinho eu vou tentar conversar aqui com o Marco Aurélio e com o Cacai também, para a gente ver como é que está isso aí. O Prerrogativas quer entrar com uma ação contra o Nicolas, naturalmente tem que ser no Supremo, porque ele tem prerrogativa de foro, e já há outros setores aí já institucionais da República, como a própria AGU e tal, Polícia Federal, que querem aí investigar essa conduta. No seu entendimento, como é que nós devemos agir exatamente com relação a figuras como o Nicolas Ferreira ou como o Gustavo Gayer, figuras que, assim, não é que têm um mandato para exercício parlamentar e que cometem crimes concomitantemente. Essas pessoas claramente se utilizam da imunidade parlamentar para cometer crimes. Como a gente pode conseguir, à luz da lei, da Constituição brasileira em vigor de 88, como é possível a gente tentar eliminar isso? Doutor Álvaro, antes do senhor responder, deixa eu só trazer aqui um superchat que eu deixei para trás, do Olavo Fonseca, agradecer. Ele fala do caso do Osmar Terra. E, doutor Álvaro, tem algum ruído no seu aí que está parecendo um ruído estranho. O Olavo Fonseca diz: Osmar Terra precisa dizer onde arranjou o vídeo falsificado do Haddad. É muito grave. Obrigada pela colaboração. Concordo, vamos ver se o doutor Álvaro pode nos dizer quais os caminhos na justiça para isso. E aqui eu achei muito interessante, para juntar aí com a pergunta, que faz parte do mesmo tema, que da coincidência do Flávio Dino pedir investigação sobre as emendas PIX e o ataque de parlamentares a essa modalidade de movimentação financeira. Então, fica aí, passo a palavra agora para o nosso convidado, Álvaro Quintão. Henrique, eu acho que o Grupo Prerrogativa está no caminho certo. Tá? Eu acho que o caminho é, de fato, buscar, junto ao STF, a responsabilização do deputado. Essa discussão sobre a imunidade parlamentar, ela já vem sendo feita há alguns anos e ela vem sendo já tendo uma posição mais consolidada de que ela não é absoluta, tá? De que o limite do limite ele existe. Tá? O limite da imunidade parlamentar seria o exercício da atividade prevista no parlamento. O cometimento de crimes, por exemplo, não está previsto na atividade parlamentar. A atividade, você é eleito deputado, senador, para exercer a atividade que você se candidatou, e não para cometer crimes. Então, o fato de você cometer crimes, e aí temos que tipificar o que seria crime ou não seria crime, e utilizar a imunidade parlamentar sob este argumento, tá, isso não tem sido aceito
ultimamente em vários casos que têm tramitado no país. Tá? Então, eu acho que o limite é exatamente esse, é o limite da legalidade. A imunidade parlamentar é para você exercer a sua atividade de deputado, a sua atividade de senador. Esta é a imunidade. Qualquer parlamentar pode chegar na tribuna da Câmara e dizer: olha, o governo é bonito, ele é feio, eu gosto, eu não gosto, isso está acontecendo no governo, não está acontecendo no governo. Isso faz parte do jogo democrático. E você é eleito para isso. Mas quando você vai para uma rede social causar comoção, inclusive esse crime contra a economia que vários já estão identificando, você não está exercendo a sua atividade parlamentar. Você está exercendo, sim, tá, a sua visibilidade enquanto parlamentar para cometer um crime. E esse crime já vem sendo punido, ou pelo menos vem tendo uma posição do judiciário de que isso é crime, sim, não está protegido pela imunidade parlamentar. Então, quando o Carlito diz aqui menciona o limite do limite, e menciona a posição do Guanedo na sabatina dele no Senado, me parece que isso é o que vai prevalecer no judiciário, esse entendimento de que a imunidade não é absoluta. A imunidade ela existe por exercício da atividade parlamentar. Se ficar constatado, comprovado, eu vou pegar aqui um exemplo mais grosseiro, vamos chamar assim, mas que talvez fique mais fácil para a gente entender. O fato de eu ser parlamentar, eu não posso agredir alguém, mesmo nas dependências da Câmara, e cometer uma lesão corporal ou qualquer outra coisa do tipo. Eu estou dentro da minha casa parlamentar, eu posso... Não é. É um crime. E se é um crime, vai ser punido como tal. Então, e esse entendimento ele já vem ganhando muita força e já vem sendo adotado nos tribunais. Acho que se ficar configurado crime praticado pelo Nicolas Ferreira, a imunidade não acobertará esse crime. Você está sem som, Henrique. Eu não sei por que exatamente hoje o computador está cortando sozinho o som. Nunca acontece isso, deve ser algo programado aqui sem querer. Doutor, isso, na verdade, seria uma sugestão, digamos assim, para que se aplique um princípio, digamos, semelhante ao que foi aplicado há 3 ou 4 anos com o deputado Daniel Silveira, na ocasião em que ele atacou o STF. Porque ali é curioso, né? Como, na verdade, não se trata de o adversário, podia ser quem for. Naquele caso, o crime era óbvio. Ele estava usando o manto e a capa blindada do mandato parlamentar dele para atacar o Supremo. E, no entanto, deu ruim. Ele foi preso. Claro que o Supremo comprou uma briga ali gigantesca, porque não poderia prendê-lo, porque tem que ter a anuência, tem que ter o ok do parlamento, da casa ao qual o parlamentar pertence. Mas seria o caso, né? Porque no caso desse como Nicolas, por exemplo, isso que ele fez no caso da normativa do PIX é algo muito assintoso. Ele agiu de forma criminosa ali, né? Por que naquele caso, por exemplo, do Daniel, juridicamente falando, por que no caso do Daniel Silveira foi possível e no caso desse fica algo um pouco mais complicado? Eu não acho que seja diferente, não. Acho que você foi até muito feliz em lembrar o caso do Daniel Silveira. Eu acho que ambos são crimes. Eu, pessoalmente, acredito que ambos praticaram um crime. O Nicolas Ferreira talvez tenha usado uma linguagem mais rebuscada, né, diferente do Daniel Silveira, que na época fez uma série de agressões verbais e ameaças, né? O Daniel Silveira, naquele episódio, ele ameaçava diretamente os ministros, e ali talvez tenha possibilitado uma medida mais dura de imediato, porque ali vinha uma ameaça direto a membros do judiciário. O Nicolas não fez isso. O Nicolas ele fez um vídeo mais bem trabalhado, né, rebuscado, onde ele cria uma situação que vai ter que ser configurada. Se houve ou não houve crime. Na minha opinião, houve. Mas o judiciário, a investigação vai ter que dizer se houve, enquadrá-lo no tipo penal existente e aí sim punir o Nicolas. Eu acho que ele não está protegido pela imunidade parlamentar. E o exemplo que você deu do Daniel Silveira foi muito bom. A diferença foi a forma como um fez e como o outro fez. Um utilizou uma inteligência, e o Carlito aqui deixou muito claro, até a inteligência artificial, os robôs para divulgar, espalhar, e o outro não, foi
usou suas redes para fazer ofensas e agressões e ameaças diretas. Ali eu acho que talvez tenha sido a grande diferença entre um e outro. Mas o cometimento de crime, na minha opinião, existiu nos dois casos. E, doutor Álvaro, no seu artigo, você faz uma análise mais ampla. E a gente viu que prontamente a AGU encaminhou um pedido, uma notificação extrajudicial pedindo esclarecimentos à Meta. E, inclusive, vai ser realizada uma audiência, né, para ouvir os atores desse ecossistema de plataformas digitais aqui no Brasil. Só que a gente tem aí um elemento chave, que é a posse do Trump. Né, que esse não é um problema só no Brasil, esse é um problema global. Tanto que eu trouxe aí esse alerta do Fórum Econômico Mundial, que ninguém pode acusar de ser esquerdista, né, gente? Por favor, é o Fórum Econômico Mundial alertando que a desinformação. Queria que o senhor falasse mais sobre esse risco para essa democracia liberal que está posto aí em razão dessa oligarquia das big techs, né? Yara, hoje, não sei se você já viu, mas hoje o advogado da Meta nos Estados Unidos, ele renunciou os poderes que ele tinha da Meta num processo em que discute patente de inteligências artificiais, inteligência artificial. O advogado renunciou, né, rompeu o contrato com a Meta, porque ele diz que ali está tendo uma postura neofascista, machismo tóxicos, etc, etc. Esse foi o discurso do advogado que rompeu o contrato com a Meta. Eu não tenho a menor dúvida de que a postura recente da Meta tem muito a ver com a eleição do Trump nos Estados Unidos. O Zuckerberg, por exemplo, na eleição, ele não se declarava abertamente um apoiador do Trump, mas logo depois da eleição, a Meta fez uma doação de $1 milhão para a organização da posse do Trump. O gestor lá da UFC, que vai ser um dos conselheiros do Trump, também vai ser conselheiro agora da Meta. Então, está muito claro que existe, sim, uma intenção de levar as redes sociais, de levar essas big techs para o colo da política Trump. E nós sabemos que no primeiro mandato do Trump, e agora recentemente, a desinformação, a fake news fazia parte da forma de governo. Agora mesmo, no incêndio em Los Angeles, uma série de notícias, né, divulgadas pelo Trump, como, por exemplo, que o incêndio tinha atingido as letras do Hollywood, que o próprio Trump divulgou uma série de desinformações, de notícias falsas, que as redes sociais proliferaram, divulgaram muito. Eu não tenho dúvida de que as big techs estão caminhando para num sentido, numa direção, e tem muito a ver com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Se isso vai, de alguma maneira, abalar a democracia, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países, nós temos que aguardar um pouco para ver. Mas o discurso do Trump, por exemplo, em relação ao Panamá, em relação ao Canadá, à Groenlândia, e mudar o nome do Golfo do México para o Golfo dos Estados Unidos. E sim, a gente não sabe até que ponto isso é apenas uma bravata ou uma distração, ou que realmente está por trás dessa política do novo governo Trump. Ele, infelizmente, foi legitimado pelo povo americano a fazer muita coisa que ele tentou fazer no primeiro mandato e não conseguiu. E acho que essa comunicação, que essas big techs podem, de alguma maneira, infelizmente, ajudar a que esse projeto se consolide, se apresente. Eu acho que essa postura da Meta, nos últimos dias, tem uma relação direta com a eleição do Trump e a proposta de governo do Trump. Maravilha. Olha, Álvaro, quero agradecer sua presença aqui conosco, viu? Deixar aqui as portas abertas do Jornal da Fórum para você sempre trazer aí suas reflexões. Diga, Henrique. Não, agora há pouco no chat, uma pessoa da nossa audiência, vou até localizar o nome dela aqui, eu acho que é Regina, isso, Regina Zorzi. Ela disse que o Daniel Silveira foi preso depois que perdeu o mandato de deputado. Não. Eu me lembro perfeitamente da ocasião do crime. Ele estava em casa, acho que era recesso, ou era um feriado. Ele estava em casa, em Petrópolis, gravou o vídeo falando que ia socar a cara de um monte de ministros
disse que ia arrebentar a cara do Edson Fachin, falou um monte de coisa. E ele, horas depois, quando aquele vídeo, eu lembro que uma pessoa me acionou e falou: você viu isso aqui? Eu estava quase dormindo. Eu falei: não vi. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele em flagrante e a PF prendeu ele em casa, na mesma noite. Ele foi levado para o Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro, na capital, e depois, dias depois, acho que a lei estabelece 48 horas, mas o prazo passou. Depois, a Câmara autorizou a manutenção da prisão dele. E ele continuou preso. Eu acho que ele perdeu o mandato quase um ano depois. Então, ele ficou preso, sim. Ele foi preso em flagrante no dia. Não foi isso, doutor? Foi isso mesmo. Ele tinha ainda no exercício do mandato quando ele foi preso. E aí tinha toda essa discussão, que ele estava protegido pela imunidade, que ele não podia estar preso, que teria que ter autorização da Câmara, e essa discussão toda aconteceu já com ele preso parlamentar. A condenação, o cumprimento do restante da pena, sim, porque aí ele não foi candidato, ele acabou tendo essa punição pós-mandato, mas a prisão aconteceu durante o mandato. Maravilha, obrigada, Quintão. Recomendo, viu, gente? Colunista da Fórum, está aqui no nosso chat o link para o mais recente artigo dele. Fiquem de olho, são sempre reflexões muito interessantes. Muito obrigada, Álvaro. Até a próxima. Tchau. Eu que agradeço, estamos à disposição. Abraço. Valeu, obrigado, doutor. Tchau.